Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para a recuperação da prova de matemática do terceiro período. A prova ocorrerá no dia 23/10. Matéria da prova de recuperação do terceiro período: ângulos, retas paralelas cortadas por uma transversal, triângulos, propriedades, definição, relações métricas de um triângulo retângulo, razões trigonométricas. Os capítulos relacionados à matéria são os capítulos 7, 8 e 9 da apostila. Vamos rever os conceitos de geometria plana. Os conceitos fundamentais de geometria plana são ponto, reta e plano, São os três elementos principais da geometria. O ponto ele é representado por letras maiúsculas. Segmentos de reta são representados por letras minúsculas. E planos são representados usando as letras do alfabeto grego. Nós também trabalhamos em geometria o conceito de ângulo, que é a parte de um plano determinado por duas semirretas de mesma origem. Nós também temos as posições dos ângulos, que eles podem ser consecutivos, que possuem um lado em comum, adjacentes, são os consecutivos sem pontos internos em comum. E nós também temos os ângulos opostos pelo vértice. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Elas definem os seguintes ângulos: alternos, que podem ser alternos internos ou alternos externos, ângulos correspondentes e ângulos colaterais. Os ângulos, eles são definidos em ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus, ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus, e o ângulo reto, que é igual a 90 graus. Sobre a soma dos ângulos. Nós dizemos que dois ângulos são complementares se eles somam 90. Eles serão suplementares se eles somam 180. E serão replementares se eles somam 360. E bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Agora vamos rever os conceitos de triângulo. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos ângulos ou quanto aos lados. Quanto aos ângulos, um triângulo pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Quanto aos lados, ele pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. Nós temos a lei angular dos triângulos, que diz o quê? Que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Os pontos de encontro notáveis em um triângulo são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E as sevianas, altura, mediana e bissetriz. E nós também temos um segmento de reta importante, que é a mediatriz. Condições de existência de um triângulo. Um triângulo existe se e somente se a medida de cada um de seus lados for menor do que a soma dos outros dois. Em outras palavras, em um triângulo de lado medindo A, B e C, sempre teremos as seguintes relações: A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Relações métricas de um triângulo retângulo. A primeira relação métrica que nós temos é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós também podemos relacionar a altura e as projeções, então H ao quadrado é igual a M vezes N. Relacionando a altura, a hipotenusa e os catetos, nós temos a relação A vezes H igual a B vezes C. E relacionando o cateto com a projeção e a hipotenusa, nós temos duas relações. B ao quadrado igual a N vezes A, C ao quadrado igual a N vezes A.
Razões trigonométricas fundamentais. Dado um triângulo ABC e um ângulo alfa, podemos definir as seguintes razões. Seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, seno de alfa vai ser B sobre A. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, será C sobre A. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, será B sobre C. Essas três relações acima estabelecidas são chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo, dado o triângulo retângulo ABC. Essas relações são chamadas de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Ângulos notáveis. A tabela com as razões trigonométricas dos ângulos notáveis é útil para resolver vários problemas. Vejamos: seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Vamos lembrar o modo prático de se memorizar esta tabela. Nós colocamos seno, cosseno e tangente e 30, 45 e 60. Escrevemos 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, dividimos por 2 e extraímos a raiz do numerador. Para o cálculo da tangente, basta fazer seno sobre cosseno. Assim teremos seno de 30, 45 e 60 serão 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Vamos agora à resolução de alguns exercícios de revisão. Calcule o valor do y em cada uma das figuras. Na primeira figura, o y é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, então eu vou usar seno de 30. Cateto oposto é y, hipotenusa é 12. Então, seno de 30 é y sobre 12. Utilizando os resultados da tabela anterior, seno de 30 é 1 meio. Então, y sobre 12 é igual a 1 meio. Multiplicando em cruz, 2y igual a 12, y igual a 12 sobre 2, y igual a 6. Letra B. Seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, a minha hipotenusa é o y que eu quero descobrir. Então, seno de 30 é raiz de 4 raiz de 3 sobre y, que pela tabela é igual a 1 meio. Novamente, multiplicando em cruz, y vezes 1, y. 4 raiz de 3 vezes 2, 8 raiz de 3. Então, y igual a 8 raiz de 3. Para determinar a altura de um prédio, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus conforme a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo. Então, o observador se coloca a 30 metros de distância do prédio e ele está sobre um patamar formando 3 metros de altura. Meu objetivo é achar a altura total do prédio. Então, o que nós temos? Nós temos o cateto adjacente e eu preciso calcular o cateto oposto. Se eu tenho cateto adjacente e preciso calcular o cateto oposto, eu vou usar a tangente, porque a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 30 é x sobre 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3, segundo a tabela. Então, eu vou multiplicar em cruz. 3x igual a 30 raiz de 3. X igual a 30 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, x igual a 10 raiz de 3. Mas o observador está a 3 metros, sua visão está a 3 metros do solo. Ele está sobre um patamar. Então, a altura do prédio não é apenas 10 raiz de 3,
eu preciso considerar também a altura do observador mais esse patamar. Então, a altura total do prédio será 10 raiz de 3 mais 3. Em cada caso, calcule o valor da medida desconhecida indicada pela letra X. No caso A, nós temos o ângulo de 30, o cateto oposto, que é 6, e o cateto adjacente, que é x. O cateto oposto e o cateto adjacente é tangente. Então, eu vou usar a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E no desenho, a tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ficará 6 sobre x igual a raiz de 3 sobre 3. Multiplicando em cruz, raiz de 3x igual a 18. X igual a 18 sobre raiz de 3, racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, x igual a 18 raiz de 3 sobre 3. Simplificando 18 com 3, 6 raiz de 3. Então, na letra A, x é 6 raiz de 3. Letra B. Eu tenho desenho, o ângulo de 60, e eu tenho cateto oposto a 60, que é x, e o cateto adjacente, que é 4 raiz de 3. Novamente, eu vou usar a tangente, porque eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, tangente de 60 é x sobre 4 raiz de 3, que é igual a raiz de 3, e eu vou colocar um 1 para completar. Então, x igual a 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 4 vezes a raiz de 9, que é 3, dá 4 vezes 3, que é 12. Letra C. No triângulo, eu tenho que x é oposto ao ângulo de 30 graus. Repare que ele fica em frente ao ângulo de 30 graus. E 6 é a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno de 30. Seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é x sobre 6, que é igual a 1 meio. Então, 2x igual a 6 vezes 1, 6. X igual a 6 sobre 3, sobre 2, x igual a 3. Dois ângulos opostos pelo vértice são complementares, congruentes, rasos, suplementares ou replementares. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, resposta certa, letra B. Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados são... Bom, esses dois ângulos, eles são OPV, ou seja, são opostos pelo vértice. Logo, eles são congruentes, são iguais. Então, 6x mais 5 graus igual a 8x menos 10. Vamos resolver essa equação. 6x menos 8x igual a menos 10 menos 5. 2x igual a menos 15. Multiplicando por menos 1, 2x igual a 15. X igual a 15 sobre 2. Quando eu divido 15 sobre 2, eu não posso dar a resposta 7,5 graus. Isso não existe em matemática, usando as medidas de grau, minuto e segundo. Então, como nós trabalhamos? Nós vamos ter 7 graus e 1 grau, como eu não posso dividir por 2, eu vou passar para 60 minutos. Já 60 minutos, eu posso dividir por 2. Então, 60 minutos dividido por 2 dá 30 minutos. Então, 15 graus divididos por 2 vai dar 7 graus e 30 minutos. Determine o valor de x na figura. A figura apresenta os ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, eu vou fazer a soma das expressões desses ângulos igual a 180. Então, como ficará? 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60, igual a 180.
Então, 12x mais 120 igual a 180. 12x igual a 180 menos 120. 12x igual a 60. X igual a 60 sobre 12. Então, x igual a 5 graus. Exercício 7. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine o ângulo indicado na figura. Então, vamos descobrir o valor de x e de y. Y e 120 são alternos externos, então eles são congruentes. Então, y igual a 120. Os ângulos x e 120 são colaterais externos. Então, x mais 120 igual a 180. X igual a 180 menos 120, x igual a 60. Dada a figura abaixo, encontre o valor do ângulo assinalado, sabendo que as retas R e S são paralelas e a reta T é uma transversal. Esses ângulos assinalados, eles são alternos internos, então eles são congruentes, são iguais. Então, 3x mais 48 igual a 5x menos 12. Vou passar para o primeiro membro a incógnita e para o segundo membro os valores. Então, ficará 3x menos 5x igual a menos 12 menos 48. Menos 2x igual a menos 60. Multiplicando por menos 1, 2x igual a 60, x igual a 60 sobre 2, x igual a 30. Mas o problema está pedindo o valor do ângulo. Então, eu tenho que substituir o valor de x em uma das expressões. Então, ficará 3 vezes 30 mais 48. 90 mais 48, 138. Como os dois ângulos são congruentes, os dois valores são iguais. Tanto eu substituindo no primeiro ou no segundo ângulo. Então, ambos medem 138. Determine o valor dos ângulos. Esses dois ângulos são colaterais internos. Estão no mesmo lado, estão na parte de dentro das retas paralelas. Então, eles são suplementares, ou seja, a soma dos ângulos equivale a 180. Então, 5x mais 36 mais 4x menos 9 é igual a 180. Então, 5x mais 4x é igual a 180, passando para o outro lado, menos 36, passando para o outro lado, mais 9. Então, 9x igual a 153. X é 153 sobre 9, x é 17. Para determinar o valor do ângulo, eu tenho que substituir x em cada um, porque dessa vez eles não são congruentes, e sim são suplementares. Então, colocando o valor de x no primeiro, que é 4x menos 9, ficará 4 vezes 17 menos 9, 59. Já o segundo, como ele é suplementar, ele vai ser o que falta para 180. Então, se o primeiro deu 59, o segundo é 121. Então, os valores dos ângulos são 59 e 121. Exercício 10. Observe essa figura abaixo. Um prédio projeta no solo a sombra de 30 metros de extensão no mesmo instante que uma pessoa de 1,80 m projeta a sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale... Então, vamos ver o esquema. O prédio tem a altura h, que é o que eu quero saber, e 30 metros é a sua projeção da sombra no solo. Uma pessoa com 1,8 metros tem uma projeção de 2 metros. Eu vou usar aqui o conceito de semelhança de triângulos. Podemos considerar que o prédio e a sombra projetada
formam um triângulo, da mesma forma que temos que a pessoa e a sua sombra projetada também formam um triângulo com raio solar. Considerando que os raios solares são paralelos e que os ângulos entre o prédio e o solo formam 90 graus, nós temos dois triângulos que são semelhantes. Então, vamos montar a razão de semelhança. H está para 1,8 metros, assim como 30 metros está para 2. Multiplicando em cruz, 2H igual a 30 vezes 1,8, 2H igual a 54, H igual a 54 sobre 2, H igual a 27. Sendo assim, a altura do prédio é 27 metros. Exercício 11. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular de largura e comprimentos 1,52 metros, respectivamente. Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a bola preta no ponto B, sem acertar em nenhuma outra antes, como a amarela está no ponto A. Esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Se os ângulos de trajetória de incidência da bola na mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, como mostra a figura, então a distância PQ em centímetros é aproximadamente, aí temos as opções A, B, C e D. Note que nós temos dois triângulos e eles são semelhantes, então nós vamos mais uma vez usar a semelhança de triângulos para determinar a medida PQ. Resolução. Observe os dois triângulos vermelhos assinalados. Eles são semelhantes e nós iremos usar essa razão de semelhança para resolver o problema. Então, 1 está para x, assim como 1,2 está para 0,8. Vou multiplicar em cruz. 1,2x é igual a 0,8. X, então, é 0,8 dividido por 1,2. X igual a 2 sobre 3. X, então, é aproximadamente 0,66 metros, mas a resposta está em centímetros. Então, será 67 centímetros. Lembre que o problema pede uma resposta aproximada. Então, nós usamos aqui a aproximação da dízima periódica 0,6663 para 0,67. E assim usamos a transformação 0,67 metros para 67 centímetros. Resposta certa, letra A. Exercício 12. Em um terreno plano e horizontal, um fotógrafo marcou um ponto M a 9 metros do centro de uma torre vertical e marcou um outro ponto N a 12 metros de H. E, observando os pontos M e N e o pico da torre, eles determinam um triângulo retângulo. Qual é a altura da torre? Nós iremos usar as relações métricas de um triângulo retângulo para resolver esse problema. Como eu quero descobrir a altura da torre e eu tenho as projeções de catetos M e N, eu vou usar a relação H ao quadrado a M vezes N. Então, H ao quadrado é igual a 9 vezes 16. H ao quadrado igual a 144. H igual a raiz de 144. H igual a 12. Exercício 13. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura do solo,
o comprimento do cabo AC é, então eu quero descobrir AC, que é a hipotenusa do triângulo ABC. Então, eu vou usar aí a relação métrica, que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. X ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado 225 mais 400. X ao quadrado igual a 625. X é a raiz de 625. X igual a 25 metros. Resposta correta, letra C. Exercício 14. Vamos a mais um exercício de relações métricas. Qual é a distância da canoa B até a boia, sabendo-se que a distância a canoa B e a canoa C é igual a 150 metros, e a distância da canoa A à canoa C é igual a 100. Então, eu quero descobrir qual é a distância de B à boia. Olhando o desenho, eu tenho que AB é igual a 50 e AC igual a 100. Então, BC, que é a hipotenusa do triângulo, é igual a 50 mais 100, que é igual a 150. Então, eu tenho a projeção, eu tenho a hipotenusa e eu quero descobrir a medida do cateto. Então, eu vou usar a relação trigonométrica que diz C ao quadrado igual a N vezes A. Então, x ao quadrado igual a 50 vezes 150. X ao quadrado igual a 7.500. X é a raiz de 7.500, que fatorando x igual a 50 raiz de 3 metros. Bem, findamos nossa revisão de hoje e eu vou repetir a matéria da prova de recuperação, que será ângulos, retas paralelas cortadas por uma transversal, triângulos, definição, condição de existência, classificação, relações métricas de um triângulo retângulo, razões trigonométricas. A matéria está no capítulo 7, 8 e 9 da apostila. Bom estudo!